Pressão por metas, planilhas, um dia a dia cheio de deveres e afazeres e principalmente bater números a qualquer custo. Se você já trabalhou no mercado privado, você sabe do que eu estou falando. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e nesse vídeo nós falaremos sobre o livro Resultados, de Alexandre Prates. Poucas pessoas, acredito eu, já leram esse livro, apesar de ser um livro hoje que tem sido mais amplamente divulgado. O Alexandre ele já vem de alguns anos aí na trajetória como palestrante, como coach, e certamente um dos livros mais fantásticos que eu li na parte de gestão, por tua facilidade mesmo de entendimento, a forma como ele explicita os fatos e principalmente os 3 pontos mais relevantes. Para mim, todos os gestores deveriam ler, principalmente os gestores iniciantes. Lógico que aqui você não vai ver, por exemplo, ele falando sobre KPIs, você não vai ver ele falando sobre metodologia ágil, ele vai até citar, logicamente, mas assim, você não vai ver ele se aprofundando. É muito mais um livro sobre gestão de pessoas, especialmente ali na parte que tange segurança psicológica. É importante a gente lembrar que Alexandre Prates, ele tem diversas reflexões importantes no livro, e vocês veem aí que eu gosto de ir rabiscando, o livro. Eu realmente tenho esse hábito de rabiscar, de fazer anotações, e dentro das minhas anotações eu vi que ele traz, ele sempre traz, na verdade, alguns exercícios. Dentre eles você pode ver aqui, o plano pessoal, que eu achei extremamente interessante, especialmente quando a gente fala ali para o colaborador, Então, realmente, pontos de ação estratégicos que ele traz aqui, mas lógico que a gente está falando de uma gestão, principalmente uma gestão que está iniciando, uma pessoa que realmente precisa ali iniciar no que a gente tange a leitura de livros de gestão de pessoas. É importante eu lembrar vocês também que a gente pode trabalhar basicamente dessa obra 3 pontos. Primeiro, segurança psicológica, onde ele traz mais ou menos a ideia de que é importante que o colaborador ele tenha segurança psicológica para que ele possa dar feedbacks, para que ele possa também receber feedbacks. Então, criar esse ambiente de segurança psicológica é importante não somente para o colaborador, mas também para o líder e principalmente para a empresa. Em segundo lugar, ele traz ali a conexão e a empatia, onde ele basicamente fala de um ambiente, através da segurança psicológica, que promove a conexão entre a gestão e o colaborador e faz essa ponte entre a empresa. Logicamente que é um livro muito voltado ali para a gestão tática, então não necessariamente para a gestão estratégica, que entra ali em planejamento estratégico e etc., mas ele fala bastante aqui sobre metas, sobre a gestão tática em si. Então a gente tem que lembrar lá da pirâmide organizacional, que é gestão estratégica, tática e operacional. E é nessa gestão tática que eu acho que ele faz um papel fundamental nos pontos que ele traz. E em terceiro lugar, uma liderança com propósito. E aqui eu coloquei propósito e significado. Por quê? Porque uma liderança sem propósito, ela simplesmente foca em números. Então, é dever do gestor pegar as metas e traduzir elas em um plano operacional. E é justamente essa a capacidade de um bom gestor, na verdade. Fazer a ponte entre o operacional e o estratégico, ou seja, traduzir de forma clara para o colaborador quais são as metas do planejamento estratégico. Em contrapartida, cabe também ao gestor traduzir em números aquela operação feita no operacional. Então, esse propósito na liderança, para mim, ele faz muito sentido, especialmente quando a gente fala de integrar gestão humanizada com a gestão de negócios. E para a gente finalizar, minhas principais considerações sobre o livro, eu acredito que são 3, tá? Pontos que eu acredito realmente serem bem interessantes a gente trabalhar, que é, primeiro, a originalidade, tá? Que ele traz. E aqui eu tô até vendo minhas anotações para eu não me perder.
Ele traz uma originalidade, uma síntese bem interessante. Porém, para ser bem honesto, em alguns momentos eu sinto que essas partes que ele traz, não sei se foi a proposta dele ser didático ao extremo, mas por ser muitas vezes didático ao extremo, ele deixa de entrar em alguns aspectos técnicos também que eu acho que seriam importantes. Em segundo lugar, o desafio da implementação na prática. Embora ele traga exercícios realmente práticos no livro, você percebe que, assim, na hora de colocar em prática em si, a gente não necessariamente vai conseguir colocar em prática. Então, aqui até, assim, não é a proposta de nenhum livro, tá? Mas é um ponto que a gente poderia, talvez, ter um plano de acompanhamento. Ele colocar um plano de acompanhamento, enfim, é um feedback que eu acredito realmente ser interessante, especialmente visando um pouco da parte prática que ele tentou trazer no livro. Lógico que aí depende muito da proposta do autor. E em terceiro lugar, o risco da humanização performática. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? É que os líderes eles têm que ter um pouco de cuidado com essa humanização fake. O que eu quero dizer com humanização fake? As pessoas elas fingirem que se importam para literalmente fazer essa gestão humanizada. É importante que, de fato, você como líder se importe com o seu colaborador para, a partir daí, você criar uma conexão real com ele. Afinal de contas, uma conexão real ela é embasada, obviamente, naquela confiança mútua entre colaborador e gestor e vice-versa. Então, isso é um ponto relevante que eu gostaria de trazer para que se não se caia nessa influência, né? E aí eu digo até uma influência cultural mesmo, que a gente tem visto os tempos mudarem e sendo pregado de fato essa humanização das gestões, mas assim, é muito importante que se de fato trabalhe a escuta empática, que de fato se trabalhe essa empatia do ponto de vista pessoal, do ponto de vista de gestão de pessoas, e não de um ponto de vista técnico, onde eu simplesmente vou pegar os feedbacks do colaborador e usar aquilo contra ele. Pontos extremamente positivos que eu coloco aqui, a base da segurança psicológica, tá? Especialmente aí voltado para o que a ciência tem ali de evidência. Então, a base da segurança psicológica, onde basicamente a gente tem algumas pesquisas que mostram que realmente as pessoas elas precisam de segurança psicológica para poderem, né, desenvolver as questões de autonomia, que são muito relacionadas ali ao mercado de trabalho, autonomia, desenvolvimento performático e etc. Segundo lugar, a neurociência da conexão. Então ele traz basicamente essa ênfase no papo fofo, né? É a palavra que mostra basicamente quando o líder ele age ali com empatia, apesar de que eu já falei com vocês, existe um pouco de preocupação da minha parte com essa humanização fake, tá? Então acho que a verdade, a sinceridade, ela sempre deve prevalecer, mesmo que você não seja tão empático assim. Mas a neurociência ela mostra ali que através desses neurônios espelhos, através da neuroplasticidade, a gente pode treinar sim essa humanização, essa empatia e inclusive a gente pode falar depois uma aula específica só sobre empatia, porque é um tema que está sendo muito abordado, mas de fato ele é muito pouco falado do ponto de vista psicológico. E em terceiro lugar, a psicologia da motivação intrínseca. A gente sabe, na verdade, que nós temos a motivação intrínseca e extrínseca, e normalmente nós somos motivados por dor ou prazer. E aí fazer esse paralelo no livro, ele não traz, obviamente, falando sobre isso, mas é interessante saber que tem conceitos importantes sobre essa motivação intrínseca e extrínseca, e ele traz isso de uma outra forma que não voltada ali para a neurociência e sim do ponto de vista de gestão. Um último ponto que eu acho interessante a gente trabalhar é que aqui ele traz uma filosofia de gestão, tá? Não necessariamente é uma filosofia que vai se adequar à tua realidade, mas, obviamente, ele é um cara já gabaritado no mercado, então, para você que está iniciando, é sempre melhor você ter bases de gestões sólidas que você vai pegar e copiar inicialmente e depois você ir adequando e colocando a tua marca na tua gestão. Lembre-se que nada se cria, tudo se copia e se aperfeiçoa. Então você pode sim pegar
uma metodologia dessa e aperfeiçoando e trabalhando tua própria metodologia. Até é uma questão de branding pessoal. Então, acho isso muito importante que você depois personalize isso, especialmente se você está nessa fase. Mas, Gustavo, para quem você indica esse livro? Esse livro eu indico para as pessoas que estão iniciando na sua trajetória como gestores, principalmente aquelas que não querem escolher entre números e pessoas, e sim fazer uma ponte entre resultados e pessoas. Então é muito interessante você ler e reler esse livro depois, para que você possa fazer pequenas adaptações ao teu modelo de gestão. Lembrem-se de se inscrever no canal, tocar no sininho, afinal de contas, mais de 90% das pessoas que passam por aqui não estão inscritas. Ah, lembre-se, muito menos caos e mais comando. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.